essa... Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Meu nome é Hugo Albuquerque, sou editor da Autonomia Literária e eu tenho a honra imensa de estar mediando essa mesa espetacular Cosmologias Indígenas, Palavras que Carregam Mundos, com 3 figuras muito especiais. O Jean Tibler, professor da USP, um sujeito com um pensamento muito original, autor do Marco Selvagem, pela Autonomia Literária, que está chegando à 4ª edição, com um prefácio novo do... Quarta, felizmente quarta. Com um prefácio novo do Zé Celso. A nossa querida Sueli Ronick, professora da PUC, psicanalista, autora do Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada, da N-1, com pós-fácio do Paul Beatriz Preciado. E o nosso queridíssimo, grande Ailton Krenak, um dos maiores lutadores da causa indígena no Brasil, autor desse livro, o Encontros, que tem organização do Sérgio Com e apresentação do Eduardo Viveiros de Castro, pela editora Aleph. Vamos começar aqui, basicamente eles vão começar pelo... Ele está lançando o livro aqui. Qual livro? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, pela Companhia das Letras. Que está sendo lançado. E vamos começar pela ordem. Jean, Sueli e Ailton. Depois a gente abre. Obrigado. E lembrando, as coisas da Flipei estão aqui montadas, o nosso bar está ali, tem uma cachaça, uma cerveja super importante para a gente. Daqui a pouco a gente está abrindo para venda de livros aqui, só para não atrapalhar a galera que está palestrando. E o busão está ali, daqui a pouco vamos ter show, logo mais. Super importante o apoio de vocês que estão lotando aqui. Obrigado. Jean? Boa noite. Desculpa. É um prazer, então, tá aqui com a Sueli, com a Ailton, com o Hugo, né? Eu acho que a Flipei, na sua 2ª edição, acho que é um acontecimento muito bonito, muito importante, né? De encontros, debates, conversas e outras coisas mais, né? A gente vive, né, de alguma forma, acho que em muitas, né, formas, um período um pouco de transição, né? Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade, parte do nosso esforço é se situar, né, do que está acontecendo, qual é o nosso momento político no país, no mundo, né, e suas relações, né? E é interessante que acho que dialoga com o título tanto do livro da Sueli quanto esse agora do Ailton, né? A gente vive várias sobreposições de fins de mundo, né? Tem os projetos da esquerda que não deram certo, né? Libertação nacional, socialismo dito real, social-democracia, mas também o que alguns em algum momento achavam que era um capitalismo com democracia representativa e com uma certa distribuição de renda, né? Isso tudo ruiu, né? E aí a gente vive esse renovado confronto entre formas autoritárias e desejos libertários, né? E quando a gente puxa isso para o Brasil, eu acho que tem umas camadas talvez um tanto mais perversas, porque talvez olhando, né, o fio da história, a gente vê sempre fica, né, se debate, né, se o tal governo tem um projeto ou não, né? E de alguma forma, se a gente pensar num projeto como um empreendimento coletivo, um certo sonho coletivo, é muito raro ter, né? Porque se a gente for olhar, tem uma longa guerra de ocupação, né, uma longa guerra colonial. E se a gente for pensar quais são as alternativas, que construções coletivas estão em curso e podem prosperar, ganhar força, ganhar potência, eu acho que um dos caminhos mais férteis, mais potentes, mais fortes é digamos, um dever indígena das lutas, um dever indígena da esquerda, né? E isso, vamos dizer, seria uma conexão que eu vejo acontecendo, né? Há uma riqueza de lutas, há uma riqueza existencial, né? Apesar dessa longa guerra que eu mencionei antes, né? Isso se dá para mim
para falar rápido, né, vou falar bem pouquinho aqui, em três pontos. Eu acho que essa questão do território, ou melhor dizendo, da terra, e de uma terra, né, e aí tem... é uma palavra que a gente pode se desentender ao invocá-la, que é uma terra habitada, né? Então, uma terra habitada por espíritos, onde as coordenadas biológicas das pessoas se ligam também a uma série de coordenadas cósmicas, né? Então, é também pensar uma política das plantas, uma política do cultivo, uma política dos animais, que inclusive digamos, parte do que seriam aí uma cosmopolítica ou de cosmopolíticas, né? Então esse eu acho que é um primeiro ponto. Um segundo é toda uma política que inverte a relação mando-obediência, né? Ou seja, né, a política, em geral, quando a gente vai entender de política, vai pensar o que é política, vai pensar que uns mandam, outros obedecem. E a gente justamente pode pensar no Pierre Clas, mas para além disso, de muitas práticas ocorrendo, você tem uma total inversão disso, né? Entre quem manda e quem obedece. Os vetores são totalmente invertidos, né? E isso está ligado tanto a mitos, mas também a práticas concretas, onde esse lugar do chefe, em muitos coletivos, vai existir, mas vai existir justamente para ficar fraco, que é essa inversão de vetor. E um terceiro, que é a questão da cura. Eu sempre fico na dúvida em usar essa palavra, não fico muito, digamos, mas eu não talvez a Sueli deve ter uma melhor, né? Mas é o quê? É o rito, a celebração, né? A vida luta, né? Ou seja, como que a gente atingido, né, por epidemias aí de doença, saúde mental e de uma doença também chamada capitalismo, e que daí também traz um fim do mundo palpável para todos nós, como que a gente se livra disso, né? E aí eu acho que tem muito essa questão de que ritos, de que formas coletivas de se mobilizar a gente consegue cultivar, né? E isso tem uma relação também, que eu acho que está presente em múltiplos povos indígenas, que é o uso de certas substâncias psicoativas, e que também tem relação com aquele primeiro ponto, né, do território habitado, né, da terra habitada. E o que eu acho interessante, e de alguma forma o que eu tentei produzir no Marco Selvagem, é como que esses três pontos, eles não são nada alheios a uma tradição menor, mas uma tradição das lutas revolucionárias, né? Pensando que a política só faz sentido se ela for entendida como criação, né? O resto é burocracia e tudo mais, né? Ou seja, como que a luta, ela só faz sentido se ela promover, vamos dizer, esses caminhos da criação, né? Os caminhos da construção e o caminho da revolução. E o primeiro, aquele primeiro ponto da terra habitada, ele se envolve, por exemplo, em se tem alguma coisa universal nos mais variados povos, é o que a gente pode chamar, para falar rápido, de bruxaria. Inclusive, no coração, a chamada Europa Ocidental, celtas, né? É só ver, por exemplo, para falar rápido, o Asterix, né? Tem o druida, né? Sempre tem, né? Vai ver no fundão da Inglaterra, na Floresta Negra na Alemanha, né? Tem uma universalidade da bruxaria, e o próprio Marx, para entender o capitalismo, ele vai... e até o Hugo estava comentando isso comigo mais cedo, né? Na frase, tudo que é sólido se desmancha no ar, tem a ver com isso, né? Quando ele vai aprender o capitalismo, esse sistema feiticeiro, ele vai lançar mão dessas perspectivas, porque elas nos transbordam e tem que convocar ou invocar certos conceitos para dar conta dele e também de golpeá-lo. O segundo, a questão da chefia, de uma política
não hierárquica, ela está ligada a de novo, a uma tradição menor que tanto no anarquismo, no comunismo dos conselhos, no sindicalismo revolucionário, nos conselhos operários, e isso está muito ligado também a todo um espírito e uma prática de 68 como revolução global. Né? Aliás, a gente vê que há 50 anos, todas as instituições hierárquicas da esquerda, embora ainda com certas funções e tudo mais, estão numa crise tremenda. Né? E o terceiro são essas intersecções entre festa e luta. Né? Por exemplo, o que vai ser considerado por muitos o grande exemplo inaugural do governo ou da criação política proletária, a Comuna de Paris, ela nasce numa festa. Né? Ou seja, quando o governo de Versalhes, que tinha se rendido, tinha desistido de defender Paris, vai tentar recuperar os canhões, a Guarda Nacional é recebida pelas mulheres parisienses trabalhadoras, que promove uma grande festa no que alguns vão dizer era o primeiro dia de sol, então na primavera de 1871. Então, não existe luta que não seja alegre. Né? Então, não existe só essas, vamos dizer, que vão nos interessar. E aí, né, isso também nos coloca, eu acho, todos esses temas, isso vai ter a mesa sobre isso amanhã, de alguma forma, todo dia a gente está debatendo isso, discordando, vendo caminhos, tentando sair de binarismos, que é toda essa questão espinhosa, né, que a tradição, uma certa tradição marxista vai falar, não, o que conta é a classe, numa burrice política, inominável, porque a classe sempre foi preta, feminista, no próprio exemplo da Comuna, que eu acabei de citar, trans, indígena, e etc. Né? E aí, o que eu acho que é interessante é ver como que essas interseccionalidades operam. E aí eu estava até mais cedo lendo uma entrevista do Ailton, e ele tem uma passagem que é muito bonita. Né? E o Ailton, nos anos 80, participou de uma iniciativa maravilhosa e que está um pouco esquecida, né? Que é a Aliança dos Povos da Floresta. Né? E aí, um certo momento, ele vai e diz: quando os seringueiros suprimiram os patrões, eles encontraram os índios. Né? Então, isso que é interessante. Nos 3 pontinhos que eu citei antes, agora, nesse exemplo do Ailton, né? Ou seja, quando essas alianças inesperadas ocorrem, todas essas também classificações, algumas certezas, algumas verdades, elas acabam se dissolvendo no sentido produtivo. Né? Então, eu acho que esse encontro, né, que teve nos anos 80 da Aliança dos Povos da Floresta, para falar com a participação de Davi Copenaua, Chico Mendes e outros, eu acho que isso mostra um caminho aí de certas criações políticas, certas promiscuidades importantes que eu acho que estão aí, por aí afora, e que, claro que às vezes a gente pode falar, não, está simplificando, mas no fundo que é uma luta entre vida e morte, né? Que se a gente vê todas as ações do atual governo brasileiro, o que une todas, né? O agrotóxico, o Código de Trânsito, né? Querer fazer guerra contra a Venezuela, posse de armas, porte de armas, né? Romper com o Acordo de Paris, né? Sair do Acordo de Migrações, tudo aí tem um fio muito forte que une numa perspectiva total, que é, no fundo, o que põe na atualidade de uma movimentação, talvez fascista, talvez não fascista, mas pouco importa nesse sentido a palavra, mas uma celebração da morte. E eu acho que quando a gente percebe todas essas lutas, o que eu acho que é maravilhoso, isso eu acho que tira qualquer desânimo possível, é que a gente vai vendo nessas experiências todas, às vezes
pontuais, às vezes efêmeras, às vezes não, mas que tem de extraordinário é que elas transbordam de vida. E eu acho que esse é um pouco, são os passos aí que esse dever indígena nos aponta. Obrigado. E só lembrando, João, o Marx ele tira e o Engels, tudo que é sólido desmancha no ar da tempestade, de uma fala do Próspero, que na verdade ele estava usando da feitiçaria dele contra quem lhe aplicou um golpe de Estado. É naquela mesma fala que ele diz que nós somos feitos da matéria dos nossos sonhos. É uma fala muito bonita, está no ato 4 da Tempestade, a última peça do Shakespeare. Bom, estou muito feliz de estar aqui com essa mesa, com essa gente que eu adoro, maravilhosa. Então eu vou retomar, eu vou partir do que você colocou, né? Você falou do dever indígena, né? E a gente pode dar muitos nomes para isso, né? E você terminou falando da celebração da vida. Então eu gostaria de falar isso, né? O nome que eu daria para esse processo desse dever indígena é micropolítica, né? O que eu quero dizer com isso? É isso que eu vou tentar me fazer entender. E o que isso tem a ver com a celebração da vida, não no sentido babaca de a vida, né? Em que isso é político, em que isso é tão essencial, né? Nenhum regime, e o que nos interessa é falar do regime colonial racializado capitalista, né? Nenhum regime é uma abstração, como a minha querida Tatiana estava falando agora há pouco, na mesa anterior. Um regime corresponde a um modo de existência, corresponde a um tipo de subjetividade, ao modo de funcionamento do desejo, porque é isso que dá ao regime sua consistência existencial, sua carne, senão é uma pura abstração econômica, política, né? Bom, e o que isso, portanto, esse modo de existência e esse tipo de subjetividade, esse destino da pulsão vital, varia segundo os regimes, tá? Então, eu queria me fazer entender um pouco em que consiste isso, né? E por que isso é político. Nossa experiência subjetiva, que nós todos sabemos do que eu estou falando, nossa experiência subjetiva, ela não é única, ela tem muitas nuances, né? Eu vou falar aqui de duas nuances. Uma, que nós, caras pálidas, estamos totalmente familiarizados, que é a tua experiência do mundo enquanto forma, né? Quando você percebe qualquer coisa, por exemplo, quando se percebe isso que está acontecendo aqui, imediatamente, minha percepção não é virgem, ela imediatamente se associa com representações que eu já tenho na minha cabeça, com imagens, com palavras. Eu projeto essas palavras e imagens do que eu estou vendo aqui em cima do barco, aqui ao lado do barco, e com isso eu atribuo um sentido ao que eu estou vendo ali, da situação que eu estou vivendo, né? E através dessa atribuição de sentido, eu posso saber quem é o outro, eu posso me situar frente ao outro e a gente pode se comunicar, a palavra comunicação, né? Bom, mas isso é a nossa experiência com aquilo que a gente chama de sujeito. E a gente tende a confundir, nós, caras pálidas, a experiência subjetiva ou subjetividade com o sujeito da história, o sujeito não sei o quê, né? Bom, só que tem uma outra experiência subjetiva que para nós, caras pálidas, é muito mais distante. E aí que nós entramos com o dever indígena, né? E porque ela é muito próxima das diferentes culturas ameríndias, né? Não só, você citou os exemplos de tudo isso, inclusive na própria Europa, né? Que a Europa não começou no século XV, né? Bom, e nem essa Europa ocidental, né? Bom, e essa experiência consiste em eu me situar no mundo, ou me situar nessa situação aqui, em função dos efeitos que isso produz no meu corpo. Por exemplo, eu não vinha para a Flip até anteontem, eu estava na maior dúvida, porque eu estou velha, eu estou cansada, eu tenho que tomar maior cuidado com a minha agenda. E no último segundo eu decidi vir, justamente quando eu soube que a gente já está junto nessa mesa, né? E ao estar aqui, isso que eu estou vivendo aqui, que eu não sabia porque não tinha essa imagem da Flip, produz efeitos no meu corpo. Todas as falas que eu ouvi e todos os encontros que eu fiz aí pelas ruas produzem efeitos no meu corpo. E esses efeitos no meu corpo que eu vou chamar aqui de afeto. Afeto não no sentido que a gente usa nas línguas latinas, mesmo em inglês também, no sentido de carinho, de amor, de gostoso, afeto, é tão afetivo, né?
A palavra afeto agora está muito na moda, né? É sempre esse problema, né? E, em geral, usada nesse sentido. E, em geral, usada pela esquerda nesse sentido. A gente não pode se relacionar esse outro só ideologicamente. A gente tem que ter uma relação afetiva com esse outro, né? Mas eu estou falando afeto num outro sentido. É como isto me afeta, o que isso produz no meu corpo. E esse efeito de como isso me afeta é que eu estou chamando de afeto. E aí isso produz no nosso corpo uma espécie de estado estranho. Se alguém aqui, por exemplo, aqui de todos que estão aqui reunidos, né? Se alguém aqui não sente que está habitado por um estado estranho, sem palavras, sem imagem, sem gesto, diante do que está acontecendo no Brasil, é o que eu falo sempre, me procure na saída que eu posso indicar boas instituições psiquiátricas, tá? No Brasil, infelizmente, não há quase nenhuma, mas uma ou outra a gente consegue, por um milagre, ver uma equipe legal ali, aí eu encaminho vocês. Nós estamos habitados por um estado estranho, nós estamos habitados por afetos do que está se passando, como nós estamos habitados de afetos daquilo que está se passando nesse nosso encontro aqui, que veio em muito boa hora, porque nós estamos precisando de nos encontrar, né? Para trocar figurinha, para a gente poder se situar no que está acontecendo. Esse afeto, esses efeitos do mundo como um corpo vivo, como um campo de forças, que afetam o meu corpo como um corpo vivo, que também é um conjunto de forças, né? Esse afeto é vivido para a gente, por nós, como um estado estranho. Porque o afeto, por natureza, ele não tem palavra, não tem gesto, não tem imagem, enfim, não tem linguagem. Mas isso não quer dizer que ele não é real. Ele é o real propriamente dito, é como se o real estivesse nos habitando em estado bruto, né? Bom, e isso fica ali no nosso corpo, nos produzindo uma inquietação, né? Essa inquietação não tem nada de ruim, não tem nada a ver com angústia. Ela é muito interessante, eu vou explicar por quê. Porque é como se esse afeto, ele fosse portador de um germe de mundo, né? Um germe de mundo. Por que um germe de mundo? Porque os efeitos que está produzindo no meu corpo está anunciando alguma coisa que não está aí, que eu não tenho como traduzir no repertório que eu tenho, no meu modo de existência, né? E que fica tensionando o que eu tenho como repertório, minha autoimagem, a imagem que eu tenho do mundo, a imagem que eu tenho dos outros, a imagem que eu tenho até da luta política, né? E fica ali numa tensão, e essa tensão é uma tensão que causa uma inquietação, porque ela nos desestabiliza como a gente explicava as coisas até então, que a autoimagem a gente tinha, como é que a gente se virava no cotidiano. Essa inquietação, ou esse desconforto, esse mal-estar, para os caras pálidas, eu vou explicar por quê, é vivido como uma coisa muito perigosa, né? Antes de falar porque é vivido como uma coisa perigosa, eu quero dizer como esse mal-estar é a nossa pérola negra, né? Esse mal-estar, ele é essencial, porque esse mal-estar é como um sinal de alarme vital, um sinal de alarme que a vida estaria disparando para dizer que não está legal, né? Para dizer que a vida está sufocada nas formas do presente e que tem alguma coisa já em embrião que eu não sei dar nome, né? Bom, para nós carapalhos, primeiro eu vou completar isso num devir indígena, que seria, depois o Ailton vai me dizer se eu estou falando bobagem, né? Tá? Por favor. E você também, Hugo, por favor, né? Qual seria o destino ético dessa situação quando eu estou tomada por essa inquietação e habitada por um germe de mundo? Inclusive, tem uma palavra que está muito na moda, infelizmente, na moda totalmente deturpada, inclusive por nós da esquerda, que é a palavra tecoporã, né? A palavra tecoporã quer dizer, aliás, não vou falar a palavra tecoporã, a palavra que os Guarani usam para falar da garganta. A palavra que eles usam, que eu não vou pronunciar porque eu falo tudo errado, mas é Nhê Haiti, essa palavra, mas não é com essa pronúncia, tá? Essa palavra, ela significa que garganta é um ninho de palavras. Ora, se eles nomeiam a garganta como um ninho de palavras, primeiro, é porque eles se dão conta que as palavras primeiro começam sob a forma de embrião, né? E que elas habitam o nosso corpo. Esse embrião habita o nosso corpo, né? Aí, o que quer dizer isso, juntando um pouco as coisas que você falou no teu segundo ponto? Isso quer dizer, né, que se eu estou habitado por um embrião, é porque eu fui fecundado.
com toda licença, meus senhores, eu fui fecundado. Eu fui fecundado por o quê? Pelas forças do mundo no meu corpo. Então, o afeto, ele é portador de embrião de mundo. Aí o que acontece? Na natureza, um exemplo que o Ailton traz em vários textos dele, em várias conferências que eu adoro, que é um exemplo do Rio Doce, a margem do Rio Doce, onde habita a comunidade de Krenak, de onde ele vem, em Minas Gerais. O Rio Doce ali é onde fica a Vale, né? Nossa querida Vale, deliciosa Vale. Então, o rio foi poluindo, tinha mais peixe, isso já criou toda uma história ali da interpretação daquela comunidade em relação aos efeitos da força viva ali, da natureza e do cosmos no corpo dele, porque o rio estava secando. Isso tem uma relação com tudo isso, né? Bom, aí toda uma história que o Ailton pode contar melhor e com muito mais propriedade, mas aí, um tempo depois, eles descobrem que o rio tinha voltado a fluir poderosamente por debaixo da terra, né? Bom, como que a gente interpreta isso? Quando o rio... porque se você olhava o rio com a percepção só e não com afeto, o rio estava morto, tinha morrido, acabou. Aí toda uma história, como que a gente vai integrar isso na cotidianidade e tal. Só que quando o rio volta a fluir por debaixo da terra, o que aconteceu? Ele não estava morto. O olho, quando olhava, via morto. Só que ali tinha um germe de vida que não tinha terminado, mas estava ali, fraquinho ali, latejando, né? E de repente esse germe germinou quando o rio se conectou com outro pedaço daquele mesmo território e o rio voltou a fluir. Beleza, esse exemplo eu gosto muito, por quê? Como que é isso no humano, né? Que talvez só nisso se distinga de todos os outros viventes. Aquilo que em nós vai lidar com esse sinal de alarme vital para tentar recobrar um equilíbrio, isso independente do regime, né? O desejo em nós é o que vai agir diante disso, e o desejo sempre vai procurar recobrar um equilíbrio, que no caso da natureza é um equilíbrio vital. Da natureza, essa palavra idiota, que nós fazemos parte dela. Mas no caso dos viventes não humanos, é um equilíbrio vital, e de encontrar uma nova forma para continuar fluindo a vida, para a vida se afirmar, porque o que a vida quer, como disse o nosso querido Spinoza lá para trás, que teve que esperar 3 séculos para que eu começar a ouvir o que ele estava falando, o que a vida quer é perseverar, é continuar. Para continuar tem que ser recobrado o equilíbrio, né? O que em nós atua para recobrar esse equilíbrio é o desejo. O que é a micropolítica? Depois vai ficar mais claro porque eu chamo de política. É a política que o desejo vai adotar para recobrar esse equilíbrio, tá? Então vamos dizer, num dever indígena, como é que é recobrado esse equilíbrio? Esse equilíbrio é recobrado exatamente como fez o rio lá dos Krenak, né? Ele vai ser recobrado, o desejo vai buscar se conectar aqui, se desconectar dali e tal. Vai surgir um processo de criação de uma nova forma de viver, onde a vida vai reencontrar seu equilíbrio, né? E esse é um processo de criação, você falou da criação, né? É um processo de criação, não tem programa prévio. Qual é o programa quinquenal aí da próxima forma de existência? Não tem. É um processo de criação. Por que é um processo de criação? Porque o desejo vai ter que encontrar uma forma de expressão para aquele afeto. Essa forma de expressão pode ser um novo modo de existência, um novo tipo de sexualidade, um novo tipo enfim, uma obra de arte, uma canção, o que for, tá? À medida que isso que for inventado seja realmente portador da frequência de vibração daquele afeto, aquele germe de mundo, aquilo vai ter um poder, uma potência de proliferar e de polinizar o ambiente. No sentido de que todos aqueles que estão habitados por esse germe de mundo vão encontrar ali uma força, uma possibilidade de permitir que o desejo busque essa forma, né? Bom, esse a gente poderia chamar que é o destino ético da pulsão vital. Por que é o destino ético da pulsão vital? Porque esse processo de criação, ele tem como bússola aquilo que a vida está indicando para poder voltar a fluir. Ele não tem um sistema moral como a agulha da bússola, não aponta para um sistema moral que vai me guiar no meu programa. A agulha dessa bússola, ela aponta
para a vida que vai dizer por aqui dá, por aqui não vai dar. Mesmo que deu tantos anos, tantos séculos, não vai dar, né? Bom, então, destino ético da pulsão, porque está a serviço daquilo que a vida está nos demandando. Bom, o que acontece? Eu falei que as micropolíticas, elas variam segundo a política que o desejo vai adotar para recobrar um equilíbrio, tá? E falei que os regimes, então, cada um tem um tipo de política do desejo ou, sinônimo, micropolítica. Qual é a micropolítica que predomina no sistema colonial, racializado, capitalista, antropo, euro, falo, logo, cêntrico e todas as cositas más, né? O que predomina nesse regime? Predomina uma dissociação da nossa subjetividade, da nossa condição de vivo. Então, diante de uma situação como a gente está vivendo agora, qual é a pergunta que nos vem? Dentre os vários repertórios ideológicos, teóricos e tal que eu disponho, de toda a tradição das lutas, qual é o programa que eu posso estabelecer para recobrar um equilíbrio? Né? Aliás, a última pergunta da mesa anterior, que é uma pergunta de todos nós, né? O que fazer? Onde que está o programa? Como vai ser, né? Bom, então, o que acontece quando a gente está dissociado dessa experiência? Que é o nosso caso, de todos nós, eu inclusive, evidentemente, ninguém de nós escapa disso, né? Que é isso que eu chamei de cara pálida. Como que o desejo vai reagir se eu não entro em contato com a minha condição de vivente? Se eu não sei que essa desestabilização que eu estou vivendo, como esse momento que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, é próprio do processo vital, que o processo vital, ele é, por essência, um processo de criação e de transformação permanente. Se eu não sei isso, se eu acho que o mundo, ele é aquilo que está sendo, e aquilo que eu sou, minha subjetividade, é como tem que ser. Não tem outro. Isso é mundo, não é uma forma de mundo, mas é o mundo. Ai, meu Deus, esse mundo é meu mundo, acabou, né? Acabou. Ai, derrota. Meu mundo acabou, né? Então, por quê? Porque eu não tenho a menor noção que a vida é um processo de transfiguração e que faz parte da minha responsabilidade ética participar desse processo de criação e que é necessariamente uma construção coletiva. Então, meu mundo acabou, né? Então, aquilo que era um mal-estar, um desconforto, uma destabilização absolutamente necessária e maravilhosa, talvez não haja coisa mais importante na vida do que esses momentos de fragilidade, porque eles estão anunciando que tem um germe de mundo aí que a gente vai ter que dar conta, como é que ele vai germinar, o que a gente vai fazer para ele germinar, né? Bom, se eu não sei disso, eu considero que o que está me produzindo essa inquietação é uma ameaça de fim de mundo, ameaça de fim de mim mesma, etc. e tal, né? Então, aquilo que era uma inquietação vira angústia. Vocês conhecem angústia, não? Quem não conhece angústia aqui, gente? Bom, então aí vira angústia do sujeito, porque é o sujeito que se vê ameaçado, aquele que é portador dos repertórios com os quais eu estava me guiando até agora, né? E aí, o que essa angústia vai fazer? Como é que eu vou interpretar o que está me acontecendo? Vou dizer, se está acontecendo um fim de mundo, então é porque alguém tem culpa. E aí é bem simples, é simplório, tipo o Bolsonaro, assim. Se alguém tem culpa, no caso dele, a culpa é do outro, né? Vai a Dilma! Pronto, aí fica todo mundo em volta dessa, beleza, a culpa é do outro, tá explicado, eu me junto com todo mundo numa espécie de chorume, né? É aquele, não é o líquido amniótico, é chorume, aquela coisa de morte, e eu me sinto super aconchegadinho e parece que tudo volta pro lugar, né? Isso, então, a culpa é do outro. Ou eu vou dizer que a culpa é minha, não sei o que é pior. São dois tipos de neurose distintas, né? Porque isso que é neurose é nosso modo de subjetivação dominante. Então, se a culpa é minha, bom, é porque eu estou velha, ou é porque eu sou burra, eu sou intelectual, mas olha cada bobagem que eu falo, eu sou uma farsa, né? Ninguém quer saber de mim. E aí qual que é o medo? O medo associado a essa angústia, eu vou ser excluída, não vou ser amada. Porque o ego e o sujeito, eles só sabem se guiar por duas coisas, é bem simplório, me ama ou não me ama? Tipo, as folhinhas que vai tirando, né, o trevo, me ama ou não me ama?
É bem simplório mesmo, porque a função do ego não é essa. A função do ego é o executivo do cotidiano, e tudo bem, beleza, tem sua função. Mas quando se mete a interpretar esses momentos, é uma catástrofe. Bom, então o que vai acontecer? Como é que o desejo vai agir para recobrar o equilíbrio? Ele vai agir através do consumo, seja de discurso, né? Então eu posso adotar o discurso marxista, eu posso adotar o discurso deleuziano, eu posso adotar também um livro de autoajuda, que tanto faz, né? Que é clássico, qualquer um. Eu posso adotar o discurso evangélico, tanto faz. Por que tanto faz? Não tanto faz o que eles fizeram, mas tanto faz porque eu vou tomar esse discurso como uma coisa que vai voltar a me dar um contorno de discurso, tipo papagaio. Não, papagaio é maravilhoso, tipo ventríloco, né? Não aqueles blá 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 acadêmicos que a gente conhece. Então, bom, ou eu vou consumir 1000 cremes, e quanto mais caros, mais eu vou acreditar no poder de reparação que eles têm da minha imagem como mulher, por exemplo, e por aí vai, né? Bom, o que acontece? Se vocês concordam comigo, e se não concordarem, eu faço questão que me coloquem em questões, que eu também preciso avançar, se esse é o modo de subjetivação predominante no regime colonial capitalístico, o que acontece? Qual é o destino da pulsão vital? Não vai ser a transfiguração do presente para recobrar o equilíbrio. O destino vai ser a reprodução do status quo, né? Vai ser a reprodução do status quo, mas através do meu próprio desejo, né? Isso que é o mais grave, né? E do que o capitalismo se alimenta? Nesse plano da subjetividade, quando ela está dissociada da sua condição de vivente. Ele se alimenta, ou ele abusa, ele cafetina, por isso que meu livro chama Notas para uma Vida Não Cafetinada, ele cafetina exatamente a pulsão vital. Porque o que acontece com a pulsão vital? Em vez dela ir para o seu curso do destino ético, ela é desviada desse curso para produzir cenários, para investimento, novos cenários para investimento de capital, e para produzir também novos cenários, novos objetos, etc., para a voracidade de consumo. E tudo que era a pulsão vital que iria para o destino de uma transfiguração da realidade, no processo de criação coletiva, passa a ser cafetinado exatamente para produzir as cenas de acumulação de capital e nos manter como sujeitos, reduzidos a sujeitos consumidores, né? Bom, então isso é muito grave. Isso significa que a base micropolítica, não macro, mas micropolítica do capitalismo é a cafetinagem, ou o abuso, ou o estupro da pulsão vital, né? Bom, então isso é gravíssimo. O que acontece? A tradição de esquerda, nas suas milhares de tendências e maneiras de entender a realidade e de agir, é o melhor que nós temos na história desse sistema. Isso não tem dúvida e merece todo o respeito. E para de falar de derrota, né? Porque a existência social é uma disputa. É uma disputa. E nessa disputa tem horas que a gente cria coisas e tem horas que outros tomam terreno. Tem fracasso nenhum. Isso não quer dizer que está ótimo o que está acontecendo, não tem nenhum otimismo nisso. É horrível o que está acontecendo, né? É horrível. Mas aí começa uma nova disputa, né? Bom, então, o que eu estava falando? Agora eu fui para esse lado. Sim, eu estava fazendo a minha homenagem a nós da esquerda, em seus vários matizes, né? Que merece todo o respeito, porque é o melhor que nós temos nisso. Por que é o melhor? Porque nesse sistema baseado na desigualdade, e aí entra a ideia de raça, todos nós sabemos que a invenção da raça, que começa no século XVI, mas se institui cientificamente, entre aspas, no século XIX, é o que naturaliza, é o que estabelece, naturaliza, né? E naturaliza toda forma de desigualdade, não só no plano da raça, inclusive entre gênero, né? Claro, se é uma questão de inferioridade biológica, bom, a gente tem que entender se é inferior mesmo, né, querido? Tudo bem, mas eu sou super politicamente correta, estou contigo, tá? Você vai ser minha base, beleza? Bom, então, né? Bom, então, a esquerda, até hoje, nesse sistema, claro que é o melhor, em todas as suas versões, tá? Concordemos, menos, mais.
Por quê? Num sistema que é baseado na desigualdade do ponto de vista macropolítico, da distribuição dos direitos, do acesso a direitos na sociedade, né, é sempre o lado que lutou por uma maior igualdade, por uma maior justiça social. Fundamental. E isso é uma luta do sujeito, com o repertório dele, que é fundamental. No entanto, aonde que eu penso que barra a esquerda, ela só esbarra, e eu acho que é só agora que a gente pode ver isso mais claro, porque se a gente tomar o início dessa forma de luta de esquerda com a Revolução Haitiana, bem antes da Comuna de Paris, acho que aqui na América Latina a gente tinha que falar mais de Revolução Haitiana do que a Comuna de Paris, né? Mas tudo bem, com todo respeito pela Comuna. Então, não, mas beleza, tá tudo certo, é tudo companheiro, né? Mas eu gosto de lembrar que um século antes, quase, teve a Revolução Haitiana, né? Bom, se isso é o melhor, e tudo que a gente conquistou, desconquistou, voltou a conquistar de outro jeito, né? Por outro lado, a subjetividade de esquerda, porque nós fazemos parte desse regime, ela está estruturada nessa mesma dissociação. Nós não temos acesso à experiência como viventes. E ao não ter acesso à experiência como viventes, a gente é que nem uma barata tonta em relação àquilo que a vida está nos exigindo. Então, por exemplo, numa situação como essa, que nós estamos vendo agora, qual a pergunta que a gente faz? Qual é o programa? Como nós vamos fazer? O que fazer? Tá certo perguntar isso, né? Só que os movimentos que estão se dando agora, isso que se chama de movimento identitário, por um grande erro, um grande equívoco, porque, aqui um parênteses, né? Aquilo que a gente chama de identidade é datado historicamente. E diz respeito exatamente a essa subjetividade reduzida ao sujeito. Eu só posso falar identidade, adoro falar em identidade, eu só posso falar em identidade se eu só estou nesse plano, aí eu posso falar, tem o lugar da mulher, o lugar do negro, o lugar do índio, o lugar do homem, o lugar do proletário, o lugar do patrão, o lugar do empresário, aí eu posso falar em identidade. Mas se eu incluo na minha percepção do mundo essa dimensão micropolítica, eu também sei que nós estamos sendo constantemente afetados uns pelos outros e por toda a biosfera, né? E que não existe esse lugar, porque existe um processo de transformação permanente, e ele é relacional, ele se dá nas relações, né? Bom, então a ideia de identidade, ela não é neutra, ela tem uma conotação. Mas eu me referi aos movimentos que todos citaram aqui, LGBT, movimentos antirraciais, os movimentos indígenas, e etc., né? Esses movimentos que, no Brasil, mesmo no mundo, tiveram início como movimento coletivo nos anos 60, e como eu já falei para vocês, eu tenho 71 anos, então eu participei ativamente daquela época, eu tenho isso na memória do meu corpo, né? Isso começa ali, mas ainda com muita confusão e muita briga com a macropolítica, né? Tinha uma cisão, assim, fatal, né? Nos dois tipos de movimento que sofreram a violência da ditadura, com tortura, morte, enlouquecimento e exílio, né? Bom, hoje estes movimentos foram muito mais longe, porque esses movimentos, essa reconexão com a nossa experiência como vivente, hoje a gente sabe que ela é política. E aquilo que está se vivendo nesse plano é absolutamente irreversível nesses movimentos. E por que eu diria irreversível? Porque o Brasil, alguns aqui falaram disso, faço questão de repetir, porque a gente não pode esquecer disso nem um segundo. O Brasil é o único país das ex-colônias e o único país da América Latina que jamais reconheceu a violência do colonialismo, que jamais reconheceu a violência da escravidão, que jamais reconheceu a violência da ditadura, jamais elaborou o trauma dessas situações, e é um monte de cocô que fica flutuando dos efeitos desse trauma nos nossos corpos. E quando menos se espera, esse cocô que estava por baixo da terra, ele passa a flutuar pelo ar, tomando a sociedade quase como um todo, né? Nesse momento que eu sinto que nesses movimentos está se operando um verdadeiro devir indígena, ou uma verdadeira ruptura com essa subjetividade colonial, racializada, capitalista, antropo-euro, falo, egocêntrica.
está se operando uma verdadeira ruptura. E esta ruptura é irreversível. Porque se agora isso não começou a se desmanchar, agora isso está se desmanchando e não tem volta. Aí alguém falou já à tarde, mas poxa, mas esse governo também não tem volta. Também é irreversível. Falei, não. Governo é reversível. Nem que demorar 20 anos. Não tem problema, não. Já aconteceu milhões de vezes isso. E daí? O que é 20 anos? Né? E não é 20 anos parado. É 20 anos tentando sair dessa. Por mil maneiras. Mas é isso que está se operando no plano micropolítico. Pela primeira vez nesses 500 anos. É irreversível. Bom, eu pararia por aqui. Eu só queria dar um exemplo. Eu queria dar um exemplo, porque esse exemplo acho que ele vale muito para mim, mas acho que vai valer para muita gente. Ó, vamos pensar o feminismo, tá? No plano, eu quero que me entenda melhor o que eu quero dizer com micropolítica. Por que devir indígena? Por que aquilo que a Tatiana estava falando? Vamos ter mais atenção aos modos de existência? Por que isso é político? Vamos pegar o feminismo. Do ponto de vista macropolítico, o machismo é um script, é uma relação de poder, né? Onde tem o opressor no masculino e a oprimida no feminino, certo? Em que consiste a luta macropolítica neste plano e nesse tipo de relação de poder? Consiste numa luta das mulheres contra essa desigualdade de direitos e tudo que se implica, porque é pouco falar de desigualdade de direitos, né? E contra o opressor. E qual é a nossa meta? Aí posso falar em programa. Ai, gente, qual é o programa? Nós estamos sem programa, sem liderança. Eu posso, não, gente, está precisando de liderança e programa, porque nossa meta é mudar isso, inclusive, no plano da lei do Estado. Maravilhoso e indispensável. O que falta aí? O que é a luta feminista no plano micropolítico? O que adianta, digamos que eu seja a rainha da cocada preta do feminismo mundial, e que nós logramos mudanças de lei fabulosas em várias partes do mundo. Mas do ponto de vista micropolítico, quando ele não me telefona, eu, rainha da cocada preta, viro um nada, como se eu não existisse. Olha, até ele telefonar. Então, vamos pensar. Nesse plano micropolítico, o machismo é um script de uma cena de teatro, onde tem dois personagens, o homem e a mulher. Os dois são responsáveis por aquela cena. O ator masculino não obrigou ela a ficar naquela cena, tá? Os dois é que constituem aquela cena. Beleza. Digamos que essa cena está na Broadway todas as noites desde 1500. Sucesso absoluto. A humanidade inteira, do Ocidente pelo menos, vai todas as noites, assim, lotada a Broadway. Aí, digamos que o personagem feminino ele consegue se reconectar com esse plano como vivente, né, da sua condição como vivente, e se dá conta de um afeto que o habita, de um profundo mal-estar de estar nesse lugar. Um profundo mal-estar, não só pela desigualdade, porque é um horror ser mulher desse tipo, viver assim, tá? Então começa um processo, o desejo vai começar um processo de transfiguração desse personagem. Aí esse personagem chega à noite lá na Broadway, na pecinha do machismo, né? E aí esse personagem virou outro, devir indígena, né? Virou outro. A peça não tem como continuar. O outro personagem sabe fazer. Aí acabou, né? Mas aí o que esse outro personagem pode fazer ali? Digamos, pode fazer milhões de coisas, né? Mas digamos, os dois extremos. Num extremo, que seria o interessante do destino ético da pulsão vital, ele vai se dar conta, graças àquele encontro e à sinergia que se produziu ali, ele vai conseguir força para entrar em contato com o afeto dele, da violência, que é ter que ser macho, que é uma coisa horrorosa. Se no plano de vista macropolítico nós estamos por baixo, do ponto de vista micro, acho que é até pior ser machão do que ser mulher, porque é um horror aquilo. E tudo que se exige socialmente para aquele cara ser respeitado, né? Eu não vou citar os detalhes, que é até meio pornográfico, né? Bom, então, o que acontece? Criou-se ali um coletivo temporário entre ele e ela, onde tem uma sinergia
para entrar em contato com esse afeto, para romper essa barreira em relação à minha experiência, na minha condição de vivente. E ele vai começar a transfigurar seu personagem. O que não quer dizer que então aí no fim eles vão ser super felizes para todo sempre, vão ser os noivinhos no alto do bolo, vão ficar juntos para todo sempre. Não. A partir daí vão se criar múltiplas cenas e múltiplos personagens, porque justamente eles vão estar se livrando de modelos abstratos a partir dos quais a gente organiza a nossa sexualidade e nossos encontros eróticos, amorosos, etc. e tal. Né? Bom, qual é o outro extremo e com isso eu termino? Aquele homem, vamos pensar no exemplo do Bolsonaro, que esse não tem cura mesmo, não adianta mandar para a psiquiatria. O exemplo dele, um homem como aquele, ou aqueles porcariada lá, tudo que tem no Congresso, aqueles homens, que a gente nem acredita nem de onde saiu, eu fico olhando pra cara deles e eu não acredito, né? Que é isso? Que vergonha, né? Bom, aí digamos que ele é um homem assim, ele é tão grudado na forma de homem na qual ele foi estruturado, ele é tão ignorante de que aquilo pode ser uma forma, e tem mil outras possíveis, aquilo é tão devastador. Aí dá até pena, né? É tão devastador para ele que a única maneira, e é tão a ameaça de desaparecimento e de total como é que fala? Desagregação dele é tão violenta que qual vai ser a resposta dele? Feminicídio, né? Vamos voltar tudo para o mesmo lugar. Depois, no debate focado, a gente pode falar como também o que está acontecendo é uma reação não só a uma mutação irreversível que está acontecendo, mas também há um detalhe sobre a subjetividade neoliberal que a Tatiana mencionou e que a gente pode falar depois. Mas é isso aí, gente. Obrigada. Boa noite. Vocês não imaginam como é que esse negócio aqui balança. E a maior parte do tempo eu fiquei pensando, tomara que essas cadeiras não virem com a gente. Eu já andei de batelão, já subi alguns rios de barco, mas essa experiência aqui é radical. E com esses meus queridos aqui, numa situação tão extravagante dessa, da gente aqui em cima desse negócio balançando, tentando equilibrar as mentes, uma meditação assim, tantra, e eu fiquei pensando, olha que coisa mais bacana, a gente aqui em Paraty, terra dos Guarani. Boa noite para os parentes Guarani, eu sei que está cheio de Guarani por aqui. Agudjel Eté. Então, cumprimentando os nossos parentes Pataxó, eu vi que tem muitos parentes Pataxó aqui em Paraty, eles estão adotando Paraty também como um sítio de preambulação e aprontação cultural. Vai ver que a Sueli vai considerar que isso tem alguma coisa a ver com micropolítica. Os Pataxó, eles são referenciados naqueles caras que estão pendurados naquelas árvores na primeira missa do Brasil, naquele quadro lindo que ilustra a nossa primeira, digamos assim, encontro na praia. E agora nós estamos aqui de novo, pelas margens, né? Pelas margens, mas nos encontrando em alguma praia. Paraty tem essa história, digamos, profunda, né? De ter sido o porto de extração da nossa história extrativista, de sair por aqui o ouro daquelas serras de Minas e de Diamantina e tudo. Isso aqui é o maior caminho do ouro. Então, que bom que nós estamos aqui podendo futucar com vara curta essa onça da nossa história colonial, né? Viva Paraty!
A Flip, ela é uma festa literária que dá oportunidade para nós todos esse ano de fazer um pouco também do balanço, além do barco, do balanço dessa experiência de imersão política que nós estamos vivendo aqui na América do Sul, que ajuda a gente a parar de sacanear os argentinos. Bem-vindo todos os argentinos que estão em Paraty também. Fiquem tranquilos, vocês estão em casa. Então, argentinos, como diríamos, olhar a realidade dessa nossa aldeia, Terra Brasília, sem perceber o mundo que nós habitamos, pode ser uma redução enorme das nossas perspectivas, digamos assim. Eu estava me lembrando, enquanto o barco balançava, que o nosso amigo Adalto Novaes, com aquela série de conferências que a maioria de nós, pelo menos, sabe que ele faz, ele continua fazendo. Na década de 90, quando estavam celebrando os 500 anos das navegações, ele fez uma conferência chamada A Outra Margem do Ocidente. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de me juntar com esses cabeçudos que pensam a história do Ocidente, a política do Ocidente, o acidente do Ocidente. Eu fiquei observando esse percurso que vocês, obviamente, consideram que é a formação da consciência histórica, digamos assim, desse cidadão global que nós conhecemos. Gente de todos os continentes, se espalhando pelo mundo, colonizando e formando essa mistura que nos constituímos no mundo inteiro hoje. Aquela série de conferências, A Outra Margem do Ocidente, me provocou a pensar sobre essas possíveis margens que o Ocidente constitui e que ao longo da história vai formando mentalidades. Quando essa mentalidade do Ocidente chegou aqui nas Américas, né, nesse continente, ela afetou profundamente, no sentido do que a Sueli chama de afetos, as vidas e os lugares dos povos que viviam aqui, se não numa boa, pelo menos não viviam numa situação de roubada, igual essa que nós estamos. Aquela gente ficou com o apelido de os índios. Agora nós já temos até um devir índio. Então, ora, um poeta, meu amigo, ele, final da década de 70, ele criou um movimento chamado Artistas pela Natureza, é o Benê Fonteles. E ele publicou um texto dizendo que os índios fisicamente iam em marcha corrida por desaparecimento, mas que tinha uma coisa muito legal, que os brancos iam virar índios. Eu falei, mas que coisa incrível! Vocês desaparecem com a gente e depois vocês viram a gente? É uma espécie assim de magia negra que vocês estão fazendo? É uma sacanagem. Que tal vocês deixar a gente ser a gente e vocês são vocês? Vocês não suportam o outro? Se tiver um outro, vocês têm que comer ele, deglutir esse outro. Vocês não toleram a possibilidade de outros tão diferentes. Por exemplo, outros que não querem ter um governo, outros que não querem ter um Estado, outros que não querem ter um país. Essa ficção que vocês têm de organizar sociedades num esquema que vocês constituíram há não sei quantos séculos e depois imprimir esse mesmo formato em outros povos que não tem nada a ver com isso. A maioria de vocês sabem que a China invadiu o Tibete para obrigar o Dalai Lama a sair correndo de lá e anexar aquele lugar num país, China. Né? Em algum momento, algum coletivo
ensandecido, que se constituiu numa nacionalidade, invade o outro lado do rio e obriga aquele outro lado do rio a se anexar também e começar a, digamos, falar a mesma língua, comer a mesma feijoada, e obrigando aquela gente a engajar-se em toda a percepção do que é uma cultura, do que é uma identidade, já que nós mencionamos os diferentes entendimentos do que vem a ser as identidades ou as identidades. Ao longo desse tempo todo, dos debates sobre a outra margem do Ocidente, das discussões que se deram nas últimas, 3 décadas, sobre esse arranjo que nos constituímos todos, os brasileiros, em diferentes momentos eu me senti animado a provocar um pouco de deslocamento dessa ideia de um país, de um Estado nacional e de um monte de gente se digladiando para decidir quem é que dirige o barco. Ora, eu não publiquei nada com a pretensão de discutir a questão da direita ou da esquerda, porque eu nunca considerei esse assunto relevante, não estou brincando. Então eu acho o seguinte, a humanidade, essa gente que habita esse planeta Terra, que tem uma meninada que eu me encontrei por aqui, pela margem desse canal, que sabe e que compartilha uma ideia poética sobre esse organismo vivo que é a Terra, de que nós podemos nos entender com esse organismo vivo da Terra de outra maneira. Alguns admitem outros nomes, inclusive, para esse planeta. Chamam ele de Gaia. Se for aqui pela América Latina, vão chamar ele de Pachamama. Vão chamar de diferentes nomes um organismo inteligente, generoso, maravilhoso, que dá sentido para as nossas existências, que afeta as nossas existências, no sentido de nos dar potência para criar vida, e não ficar nessa disputa miserável de tomar territórios, subjugar, fazer guerra colonial e reproduzir isso ad infinito, numa sequência que não acaba. Parece que cada período que uma leva, né, de povos e nações conseguem ter tempo suficiente para produzir tecnologia, ao invés de desenvolver uma tecnologia para a gente curtir o mundo, a gente desenvolve uma tecnologia para arrebentar com o planeta e botar a vida de todo mundo em parafuso. Nos anos 70, 80, nós tínhamos um monte de países loucos para acessar o processo inteiro de ativar o urânio, produzir usinas nucleares, e nós chegamos a fazer 2, eu acho, Angra 1, Angra 2, e depois nós piramos com o negócio das hidrelétricas e arrasamos a floresta para fazer hidrelétrica. Depois nós piramos com as outras parafernálias. Então, na verdade, nós parecemos todos mesmo uma tribo muito abilolada no planeta, pirando cada vez com uma tendência. Tem uma hora que é construir usinas nucleares, tem hora que é construir bomba mesmo nucleares, tem hora que é fazer o processo inteiro, ocupar, invadir, e vão invadir o Iraque, vão invadir o Irã. E a Síria está legal, vamos lá afundar com a Síria, depois a gente reconstrói de novo. Então, assim, é uma brincadeira de uma burrice tão grande, quando nós podíamos arrumar uma maneira de o barco balançar menos, a gente ficar assim, experimentando a paisagem. Vocês já viram como é que a lua está bonita? Ah, a lua lá em cima. Está lá em cima. Quem está debaixo da tenda está com um pouco de dificuldade para ver a lua. Mas a lua está ali em cima. E aí eu fiquei pensando, olha, essa nossa turma que está aqui reunida, será que eles achariam, tipo assim,
muito sem sentido, ao invés de fazer um debate político, crítico e radical sobre o momento que nós estamos vivendo, será que eles iam achar muito esquisito cantar para a lua? Virar e... Tomiá quereré. O Caetano ia cantar de outro jeito, né? A Sueli está aqui, lua, 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 lua. Então, assim, a poesia também, gente, desconcerta o coro dos contentes. Então, se nós estamos passando por uma experiência regional aqui na América do Sul, né, e com a possibilidade de afetar, no mau sentido, a vizinhança com essa tendência autoritária, de ter governos que não respeitam os direitos civis, de avacalhar geral com a ordem simpática das nossas convivências, então nós temos que ter coragem e disposição de fazer esse exercício que a Sueli amorosamente, às vezes meio irritada, lembrou que nós podemos fazer, que é escapar da armadilha desse artifício que o capitalismo consegue mesmo fazer se reproduzir de uma maneira quase invisível, que é de nos tornar individualmente, cada um, atraído pela oferta que o capitalismo faz todo dia, de que ele pode dar mais coisa para a gente curtir mais ainda. É isso que ela chama de cafetinagem. O fluxo dessa coisa toda, a inauguração de cada shopping, o lançamento de cada bugiganga no mercado a cada mês, a cada semana, que nos fazem atraídos por essas coisas, a ponto de a gente gastar a nossa vida no mundo do trabalho para trocar isso por aquilo, é cafetinagem da vida. Aceitar o mundo do trabalho como uma condição natural para todos nós é também o mesmo termo. Tem uma canção antiga e que um poeta de lá da Nicarágua, aliás, aquele padre revolucionário lá da Nicarágua, Ernesto Cardenal. O Ernesto Cardenal, ele fez uma citação de um poema dos índios, não é Hopi. No final do século XIX, quando os Estados Unidos decidiram que ia acabar com os índios, algumas das tribos se juntaram para fazer uma peregrinação e foram daquela região ali do Novo México, marchando lá para o norte lá dos Estados Unidos, e um dos camaradas que guiava aquela marcha, aquela peregrinação, ele dizia, numa pegada profética assim, ele dizia: vocês perguntam por que os nossos filhos não trabalham? Os nossos filhos não trabalham porque quem trabalha não sonha. Vocês não entendem por que os nossos filhos usam plumas, enfeitando as cabeças e as suas tornozelos? Eles usam plumas para voar. Ter a coragem de evocar esses cantos, esses poemas épicos de povos que viveram e que continuam vivendo aqui nessa banda do mundo, acreditando que tem outras maneiras de estar na Terra, de viver na Terra, pode ser um atrevimento, mas eu quero que vocês me deem ao menos a licença poética de fazer isso. E viva a lua que está lá no céu. Boa noite.
Agora, o Vander, a gente abre aí, né? Pra galera. Passa o microfone que tá aí. Tá. Meia horinha no máximo. Meia dúzia. Tá. Tá, tá. Quem quiser fazer alguma colocação, a gente vai ficar mais uma meia horinha. Ai, gente, ninguém vai perguntar nada. Acho que ele lá. O microfone tá ali. Gente, a gente não veio aqui para trazer a boa nova, a gente veio aqui para trocar figurinha, né? Então, por favor, coloquem coisas aí, comentem, discordem, invente outra coisa. Por favor. Eu vou pegar uma fechada. E tem o microfone ali embaixo. Vai, brilha. Aqui. Ô Lu, pega uma brisa lá pra mim também. Eu quero também. Golden. Golden, nossa, não vou trazer tudo. Eu vou lá com você. Som. E só para abrir, né? Então eu ia perguntar se você tem alguma história muito forte, né, sobre a Lua, já que você falou da Lua, né? E aí ia perguntar qual que foi a experiência mais forte, o sonho que você já teve com a Lua. Muito bom. Ô Jonas, se eu fosse repentista, poeta, à primeira vista, assim como você ia ver, tá bom? E não vale pergunta de sobrinho. Olha, ô Jonas, você está querendo que eu conte aquela história da Lua, quando a Lua ainda não era um astro, era uma pessoa, um rapaz vivendo lá na sua família e ele já era um rapazinho esperto e tinha meninas muito lindas na tribo desse rapaz. E ele inventou de namorar uma menina. E essa menina não podia namorar com ele, era um incesto se ele fosse namorar essa menina. Mas ele namorou escondido. E à noite, a mãe da menina desconfiou que tinha algum rapaz indo para a rede dela. E a rede balançando, assim, igual esse barco. Aí a mãe da menina perguntou para ela, o que está rolando e tal, o que está acontecendo na sua rede que fica balançando, feito aquele barco da Flipei. Aí ela falou, não, o que é isso? Não vi nada não. Ela falou, olha, então toma aqui essa tinta de genipapo, uma pasta preta de genipapo, e se alguém mexer com você de noite na sua rede, você passa essa tinta no rosto dele, nele, tal. O rapaz foi namorar de novo, pensando que estava escondido. A menina passou genipapo na cara dele. Quando ele escapou da rede e caiu fora,
ele percebeu que ele estava com o rosto dele marcado. Ele ficou apavorado com isso e ele fugiu, porque ele praticou um incesto, como chama, um ilícito, e naquela família eles iam matar esse cara. Ele fugiu e desapareceu. Quando eles procuraram esse rapaz, não acharam. Eles descobriram que ele tinha fugido e tinha ido morar nesse espaço sob a nossa cabeça. E é o Lua, é esse camarada que está lá em cima, namorador. Tá bom? Depois você me paga, tá? Vai. Pode. Olá, boa noite. Meu nome é Rafael. A minha pergunta ela é dirigida para o Ailton, principalmente, porque é o único autor que eu vim bem preparado para assistir, mas eu gostei de ambas as outras falas. E tem um pouco a ver com questões que me vieram à mente enquanto eu vinha para cá lendo o livro novo do Ailton, que são 3 ensaios transcritos. Uma delas eu queria saber um pouco mais sobre a cultura indígena na questão do sonho, porque em algum momento do livro é dito que a cultura branca, no caso, em oposição à indígena, trata a cultura indígena como muito folclórica. Então, qual é a divergência da importância e da relevância dos sonhos para certas culturas indígenas, que eu acredito que seja variado, que a nossa cultura, a minha cultura, no caso, não dá, ou dá simplesmente como algo que não é muito relevante, que é algo totalmente ilusório. E a outra pergunta é que você diz que o nosso tempo é especialista em criar ausências. E depois de ouvir a Sueli falando, acho que ela também pode comentar sobre isso, de que modo o neoliberalismo, como o capitalismo, como nova forma de capitalismo, vê essa ausência para poder gerar novas demandas que a gente pode consumir. Como a gente consumir significância, consumir significados. Eu me sinto vazio. Então, o que você pode gerar? Que tipo de produto eu posso comprar para poder sempre buscar um sentido para minha vida que seja ad infinito? Bom, só é isso. Ele pediu para eu começar, então eu vou começar pelo fim e passo. Como ele me apresentou, eu sou psicanalista, né? Eu faço questão de usar esse nome porque esse nome ele tem uma importância na sua origem e isso foi bastante esquecido. Porque no meu entendimento, o nascimento da psicanálise foi a reintrodução da micropolítica no Ocidente, só que foi muito deturpada em todas as suas práticas, com belas exceções em cada geração, por conta de que já no Freud ele não se dava conta da dimensão política do que ele estava introduzindo, porque o que ele introduziu? Exatamente, não só a teoria, mas uma prática ritualística de reconexão com esse plano dos afetos e de um aprendizado, de uma fala, de uma narrativa a partir desses afetos. E ele chamou de neurose essa dissociação com os afetos. E para ele era muito importante o que ele chamou de interpretação dos sonhos, por quê? Porque o sonho, para ele, colocava em cena os afetos. Não importa a historinha. A historinha do sonho é uma historinha que a gente pega daquilo que está mais próximo na memória daquele dia, daqueles dias. Mas o que o sonho está pondo em cena, através daquela historinha, são os afetos. E que o sonho também apontam para a gente não só quais afetos estão ali nos azucrinando, nos inquietando, e também quais estratégias de defesa que a gente está criando para não entrar em contato. Só que há um tempo atrás eu tive um paciente que ele é um jornalista que se dedicava integralmente à questão indígena e nada dele era publicado no Brasil, ele ganhou 1000 prêmios internacionais no Brasil, ele estava ameaçado de morte
e foi para análise porque estava com medo, porque ele acompanhava líderes indígenas, estavam sendo mortos um atrás do outro. E ele, ao mesmo tempo, ele era iniciado por um xamã, ele tinha um xamã acompanhando ele, se não me engano, Chavantes. E ele me contou como era o trabalho de sonho lá. E que, no meu entender, tinha um plus em relação ao que se tinha conseguido na psicanálise. Ele era acompanhado pelo xamã, ele tinha um objeto aqui no pescoço para lembrar durante o sonho, disso que eu vou contar, e que é o seguinte, para eles o sonho está mostrando esse afeto que está inquietando, está mostrando os impasses que a gente inventa para não entrar em contato e não peitar o que está se passando, né? Mas também o sonho aponta o que você está construindo como saída. E aí você tem que, nos dias seguintes, ele continua acompanhado pelo xamã, e por isso tem esse objeto pendurado no pescoço, você tem que, nos sonhos seguintes, desenvolver a parte do sonho que se refere à saída, né? Então, assim, por que também é interessante você ter trazido a questão do sonho? Porque o modo como isso opera no sonho é o modo como isso deveria estar se operando na nossa cotidianidade. Não só porque o sonho nos aponta isso, mas isso deveria estar sendo incorporado para o nosso trabalho na cotidianidade, nesta reconexão com a nossa condição de vivente e com os afetos. E só uma coisa que eu não falei antes, que eu quero aproveitar essa ocasião para falar. No meu entender, eu disse que a esquerda esbarrava, na tradição macropolítica, esbarrava com a própria subjetividade dissociada dessa condição neles mesmos, e nós mesmos, que nós fazemos parte dessa cultura. E o que está se operando nesse momento é a introdução da luta na esfera micropolítica. E não vamos sair do lugar se essas duas esferas, se não tiver ação nessas duas esferas e que essas esferas não se articulem, que eu acho que é legal. Mas aí eu saí do sonho, mas tem a ver com o sonho. De futuro eu passo a palavra para o Ayrton. Não, a produção de ausência, ele tinha que ter uma para você também. A produção de ausência. Ai, o Ayrton. Não. A produção de... Cadê você? Como você chama? Rafael. Isso que você chamou de vazio, é bem legal que você trouxe isso, adorei. Vou usar, tá? Me permita. Porque quando você está tomado por essa desestabilização, que as coisas que você tem como repertório para se guiar não estão perdendo sentido, porque já tem o germe de mundo te habitando, e esse germe de mundo, muitas vezes, ele nasce pela fecundação de um estado de violência, que é traumático, né? Bom, então, como esse que nós estamos vivendo, nascem germes de mundo, quem é velho sabe disso, tá? Então, atenção, né? Então, a sensação que nós, carapálidas, dissociados dessa experiência temos, é de um vazio. A gente morre de angústia. E aí sai correndo para tapar esse buraco rapidinho, né? Sei lá, eu compro um vestido que está na capa de não sei o quê, né? E agora sim, voltou um contorno, tudo bem, né? Ou eu aprendo a papagaiar Deleuze, Guattari ou Foucault, ou Marx, sem eu bem entender, ou o livro de autoajuda, como se dá na mesma, e eu começo a saber falar direitinho, e... ai gente, agora sim, né? Passou vazio. E é totalmente ilusório, né? O que não é ilusório é aquele trabalho no sonho lá, que vai buscando desenvolver a saída que está se dando, faça aquele afeto insuportável, o que ele está como portador de mundo que eu vou ter que dar conta, né? Tem meu livro? Rafael, a pergunta é do livro dele, né? Então, porque ele fica dizendo que eu tenho que falar, ele tem que falar. Coisa curiosa, pode ser literária, a questão do consumo, você pode falar da qualidade, ler um livro, postar no Instagram, Vai pro microfone que tá pedindo. Uma coisa que pode ser também pontuada, desculpa que eu tô com muito frio, eu tô tremelicando pra falar, mas eu vou conseguir Olha, terminar. tremer é a melhor coisa. Não tenha medo de tremer. Tá bom. Pode ser pontuado também a questão de você consumir cultura indígena apenas para entrar na questão de status, né?
E aqui você vê principalmente que é uma questão curiosa. Eu sou do Rio de Janeiro e a periferia, o marginal, ele é majoritariamente negro, mas aqui na parte histórica o que eu observo claramente é que são os índios. E você vem aqui e você pode consumir a cultura da margem, a cultura do pobre, e você pode dizer que você está engajado em movimento sem estar engajado, mas para tirar onda, sabe? E sabe, isso é gritante, de certo modo, e incomoda. O que pode ser mais ser dito sobre essa questão, sabe? Os negros, os índios, os pobres brancos, os periféricos de qualquer lugar do mundo sabem o quanto custa estar no lugar que estão. Agora, sobre consumir essa ideia de proximidade com essas condições de vida, isso pode ser um dos sintomas mesmo dessa produção de ausência que eu tinha mencionado, que você dirigiu a pergunta que tanto eu quanto a Sueli, em perspectivas diversas, podemos dar a nossa ideia sobre o assunto. A produção de ausência, ela está acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Ele produz ausência de sentido da vida, ele produz ausência das coisas reais, daquelas coisas que nós podemos tocar. Ele desaparece com as nossas paisagens. Eu não sei por quanto tempo nós ainda vamos chegar aqui nessa cidade e reconhecer a paisagem dessa cidade. A não ser a parte patrimonialista dela, que é arquitetônica, e que o IPHAN mais ou menos tenta fazer valer algum tombamento, o resto da paisagem está toda à venda. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do país que nós vivemos, a possibilidade da paisagem que constitui a sua compreensão do mundo, já que na chamada do nosso encontro tem esse termo cosmovisão. A cosmovisão não é uma piração estratosférica. A cosmovisão é aquela possibilidade do seu ser se constituir num espaço e dar sentido transcendente para esse espaço, para esse lugar. Você não tem uma percepção dos lugares apenas como essas implantes que a gente faz na paisagem. Uma cidade é um implante na paisagem. Uma cidade é uma coisa que nós botamos em algum lugar. Pode ser Paraty, mas pode ser Nova York, pode ser qualquer implante que a gente faz sobre o organismo da Terra. As ausências, elas são construídas também com esses assentamentos. Nós estamos criando ausência nesses lugares do significado que eles têm para os povos que viveram e que vivem nesses lugares. De certo que os parentes Guarani que circulam por aqui não se acham marginais. Eles estão em casa. Eles sabem que eles podem andar por aqui, mesmo quando são sacaneados na rua, discriminados e tratados como mendigos. Isso aí é o que os outros acham. O que um Guarani que está andando aqui na cidade acha é que ele está andando na aldeia dele e botaram pedra pra caramba no caminho. Isso que o Ailton acabou de falar, eu gostaria de complementar, porque eu achei muito importante o que ele falou, que vem da tua ideia de vazio, né? Se o outro, para mim, para o sujeito, para a nossa experiência como sujeito, eu estou aqui e o outro está ali, sendo meu objeto, e para ele eu sou objeto dele, nós estamos nos comunicando. Esse outro não tem existência real nenhuma no meu corpo, porque eu estou dissociada da minha condição de vivente. Se eu supero essa dissociação, o outro
os efeitos dele no meu corpo, que são os afetos, fazem dele uma presença viva no meu corpo. E essa presença viva entra em fricção com aquilo que eu sou e me obriga a uma transformação. Então, assim, nós, reduzidos ao sujeito, na melhor das hipóteses, a gente atribui a esse outro um lugar do bem e a gente pode ser politicamente correto com ele. Então você falou, puxa, isso é uma puta sacanagem. Isso já é alguma coisa, porque já é melhor isso do que eu olhar ele, como disse o Ailton, como um mendigo racializado e, portanto, um corpo biologicamente inferior ao meu. Já é alguma coisa eu levar ele em consideração e dizer, ai, legal, tal, tamo junto, não sei o quê, né? Outra coisa é esse corpo passar a ter uma existência efetiva no meu corpo. Para isso, eu tenho que desmanchar em mim, no caso do índio ou do negro especificamente, eu tenho que desmanchar em mim, a subjetividade de branca constituída na racialidade. Porque se eu não me livrar do racismo que me habita em milhões de esferas da minha vida e que se manifesta cotidianamente, mesmo que eu seja a pessoa mais esquerda e mais politicamente correta, se eu não desmanchar isso em mim, essa relação jamais vai se desmanchar. A gente pode até conseguir no plano macropolítico uma distribuição melhor de direitos, mas isso que nos estrutura socialmente jamais vai se desmanchar. Então esse teu vazio, ele é importante de botar atenção nele. Obrigado. Ao ouvir o Rafael e acho que o Jonas antes, né, eu penso, tem um autor peruano muito interessante, o José Carlos Mariátegui, né, que propôs o comunismo inca e tudo mais. E ele dizia que os burgueses erravam o alvo quando eles falavam que a ciência marxista, que Marx estava errado em tal coisa ou tal outra, que não era bem isso. E ele falava que, na verdade, era o alvo errado porque o que era a força do movimento revolucionário era a fé, né? Então, era daí que vinha, né, a confiança, a força numa transformação, uma revolução. E eu acho que tem a ver com o sonho que um pouco permeou, né, que é um pouco... está colocado como, né, se a gente pega o que o Ailton falou, mas está no Davi Copenaua, né, muito esse um pouco esse trabalho de si, mas também essa questão de como tem uma riqueza de mundos e esses cientistas da floresta são muito importantes e como tem um trabalho de criação muito forte, e eu acho que aí tem um elo com outros sonhos comuns. É isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. A gente agradece muito a presença de vocês. Lembrando que já está à venda no barco Euclides Socialista, o livro com os escritos socialistas do homenageado da Flip deste ano. E também que está frio pra caramba, mas tem uma cachaçinha muito boa ali no nosso bar. E eu vou tomar um pouco para esquentar. Recomendo. Que eu nem sei como eu chego lá, porque eu cheguei ontem. Essa